Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse está perto de atingir seu 100º capítulo, mas muita coisa ainda deve acontecer e muitos personagens ainda devem ser introduzidos. E é disso que a gente vai teorizar aqui nesse vídeo. Eu já fiz um vídeo parecido com esse no passado e acertei o aparecimento da Gawain e o fato de ela ser mulher, e também o aparecimento da Isolde e da Guinevere. Então vamos ver se eu vou acertar alguma coisa aqui nesse também, né? E antes de começar, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação e vamos para as teorias. Vamos começar com personagens que não devem demorar muito para mostrar as caras. Estou falando dos filhos do King e da Diane. Considerando que King e Diane não são personagens tirados das lendas arturianas, o mais provável é que os filhos deles também não sejam. Mas se forem, acho que eu já tenho uma ideia de quem pode ser pelo menos um deles. Considerando que esses personagens são primos do Lancelot, é possível que um deles seja Sir Bors, primo do Lancelot nos livros. Bors foi, ao lado de Galahad e Percival, um dos 3 protagonistas da saga do Santo Graal, que é uma das mais importantes dos contos. E depois disso ele continua tendo um bom destaque até o final, sendo um dos personagens que termina a história vivo. Considerando a ligação desse personagem com o Percival e o fato de o mesmo estar indo em direção à Floresta do Rei das Fadas agora, acho possível que seja o Bors sim. E quem sabe o Nakaba também não adapta ele como mulher aqui também, né? Só tem uma coisinha que me deixou confuso, pessoal, é que a partir de um momento do livro, o Bors vira sobrinho do Lancelot. Eu não sei se isso foi um erro do autor ou se o Bors é na verdade sobrinho primo dele, mas enfim, ele é introduzido como primo do Lancelot. Mas a gente sabe que King e Diane tiveram mais de um filho, né? Então quem poderia ser o outro? Ou outros? Bom, já que um deles seria inspirado em um dos primos do Lancelot, pode ser que o outro também seja, né? Nesse caso eu apostaria no Leonel, irmão do Bors, que também tem seu destaque em alguns momentos do livro. Mas se o Nakaba quiser usar um personagem mais importante, aí eu aposto no Hector de Maris. Não confundir com o Hector, pai do Kay e do Arthur, são dois Hector diferentes. Hector de Maris foi o irmão do Lancelot, mas aqui ele pode ser adaptado como primo. E nos livros ele também tem um pouco de ligação com o Percival, então daria certo. Outros personagens que têm sua importância nos livros e acho que podem aparecer no mangá são os irmãos do Gawain. O Gawain original é o mais velho dos 5 filhos da rainha Morgause, e seus irmãos são Agravain, Garrerys, o caçula Gareth e o meio-irmão que alguns de vocês devem conhecer bem, Mordred. O Gareth, por ser muito diferente dos irmãos e não concordar com as maldades deles, não se dá muito bem com eles, mas os outros estão sempre acompanhando o irmão mais velho e juntos deles eles cometem muitas maldades dentro da Távola Redonda. Principalmente o Agravain, o Mordred e o Garrerys. Mas no caso do Agravain e do Garrerys, o papel deles na história pode ser adaptado para o Mordred exercer, então acho que só o Mordred e o Gareth que vão aparecer. O Mordred pela importância dele como vilão final das lendas da Távola Redonda, e também aquele que mata o Rei Arthur, e o Gareth simplesmente por ser o melhor personagem da família do Rei Arthur. Inclusive melhor do que o próprio Arthur. Ele foi o melhor cavaleiro, o mais nobre, o mais bondoso e o mais forte. Talvez ele só não fosse mais forte que o Gawain com os poderes ativados, mas sem contar esses poderes, ele era com certeza o mais forte entre os parentes do Rei Arthur. E além disso, a morte do Gareth é um dos acontecimentos que acabam desencadeando na morte do Arthur. Acho que ele é meu cavaleiro da Távola Redonda preferido, então eu ficaria bem feliz se ele aparecesse. E um personagem que eu acho que já pode aparecer na saga atual do mangá é Sir Palamedes, o Sarraceno. Além de ter sido um dos cavaleiros da Távola Redonda mais fortes, ele também é conhecido pela rivalidade dele com o Tristan. Essa rivalidade na verdade vinha só por parte do Palamedes, já que o Tristan não tinha nada contra ele, estava sempre perdoando o Palamedes pelas desfeitas que ele cometia apesar da gentileza do Tristan. E o motivo que levava o Palamedes a ter tanta raiva do Tristan era os ciúmes que ele sentia da Isolda, porque Palamedes era profunda e secretamente apaixonado por ela, mas a Isolda não sentia nada por ele. Por isso a relação entre Tristan e Palamedes era cheia de altos e baixos. Eles estavam sempre fazendo as pazes, depois o Palamedes cometia alguma injustiça por ciúmes, depois o Tristan voltava lá e perdoava ele. A única vez que o Tristan realmente se zangou com ele foi quando ele descobriu que o Palamedes amava a Isolda, mas depois de um tempo eles acabam fazendo as pazes de novo. E bom, como o Nakaba Suzuki adora esse negócio de fazer os personagens se apaixonarem, né, acho que ele deve aparecer e vai surgir esse tal triângulo amoroso entre Tristan, Isolde e Palamedes. E as próximas personagens são as meio-irmãs do Arthur, Morgause e Morgana, ambas mais velhas, filhas do primeiro casamento da mãe deles. Morgause é a mãe do Gawain e seus irmãos e é casada com o Rei Lot, que deve ser o tal cunhado que já foi citado no mangá, então ele também pode aparecer. Quando ela e o Arthur eram jovens, eles ainda não sabiam que eram irmãos, acabou que eles dormiram juntos, e disso o Mordred foi gerado. Nessa parte o Merlin até alerta para o Arthur que ele seria punido pelo pecado de ter deitado com a própria irmã, então pode-se dizer que a morte dele pelas mãos do filho gerado desse pecado foi coisa do destino mesmo. Assim como a Morgause também teve um final trágico. Quando ela já era viúva, ela começou a se relacionar com Lamorak, irmão do Percival, mas acontece que os filhos dela odiavam Lamorak porque o pai dele matou o Rei Lot, pai deles. Então o Lamorak e a Morgause tinham que se encontrar em segredo. Então os irmãos, com exceção do Gareth,
tramam de matar o Lamorak enquanto ele estivesse na cama com ela, desarmado. E quem fica encarregado do assassinato é o Garrés. Mas eu não sei o que caralho se passa na cabeça dele, que ao invés de matar logo o Lamorak, ele arranca a cabeça da própria mãe, e não foi sem querer, tá? Ele realmente quis fazer isso. O Lamorak consegue escapar e acaba que o frouxo do Arthur não faz nada para punir o assassinato da própria irmã, e fica por isso mesmo. E a outra irmã, Morgana, é um pouquinho mais interessante. Depois que a mãe dela, Igraine, se casa com o pai do Arthur, Morgana é mandada para um convento onde ela acaba virando uma feiticeira, e mais tarde se casa com o rei Urias e gera o Iwain. Anos mais tarde ela mostra as garras e se torna uma das maiores inimigas do rei Arthur, sempre tentando dar um jeito de matar ou humilhar o irmão. Mas ironicamente ela acaba sendo uma das únicas pessoas a ver o Arthur morrer, morte essa que ela não teve participação. Quando o Arthur já tinha recebido o golpe que mataria ele do Mordred, ele e um cavaleiro chamado Bedevere estavam numa praia onde surge uma embarcação cheia de donzelas e 3 rainhas, e parecia que o Arthur sabia do que se tratava aquilo. Elas, todas muito chorosas, colocam o Arthur dentro do barco e a cabeça dele é repousada no colo de uma das rainhas, que diz: "Querido irmão, por que tardastes tanto a vir ao meu encontro? Agora esta ferida que tendes na cabeça já se esfriou muito." E elas partem para Avilion para tratar da ferida dele, mas quando Bedevere chega em uma capela, ele encontra lá uma sepultura recém-feita. Aqui o ermitão de lá diz que foram umas donzelas que foram deixar um cadáver e pediram para enterrar, o que dá a entender que é o corpo do Arthur, o que leva a gente a acreditar que ele morreu no meio do caminho para Avilion. Enfim, toda essa parte dá a entender que Arthur e Morgana já tinham feito as pazes nessa época e que ambos tinham de alguma forma, talvez através de magia, combinado de se encontrar para tratar dos ferimentos do Arthur. Assim, na verdade, toda a parte da morte do Arthur, gente, ela fica meio envolta em mistério. Inclusive, ninguém tinha nem certeza se o corpo que as mulheres te pediram para enterrar era do Arthur mesmo, então, assim, supõe-se que era ele. E por último, o personagem que pode ser descrito como o grande herói da Távola Redonda, Galahad, o filho do Lancelot. Se alguém perguntar qual foi o maior cavaleiro da Távola Redonda, não existem dúvidas de que foi o Galahad. E se alguém disser o contrário, então essa pessoa está errada. O nascimento dele foi mais profetizado do que o nascimento do próprio Arthur, e quando Merlin criou a Távola Redonda, ele fez um assento especial para o Galahad, que só ele seria capaz de se sentar, chamado Assento Perigoso. O Galahad, ele é o protagonista da saga do Santo Graal, que é uma saga com um teor mais religioso e místico. Então o Galahad, ele era o cavaleiro santo profetizado que concluiria a demanda do Santo Graal. Ele era quase um Jesus 2.0. Ele se junta à Távola Redonda com 14 anos, mas só se senta com os companheiros dele uma única vez. No dia seguinte à entrada dele na Ordem, os cavaleiros partem em busca do Santo Graal, e uns 2 ou 3 anos depois o Galahad, o Percival e o Boss completam essa demanda, e a alma do Galahad é levada para o céu a pedido dele mesmo. Na minha opinião, o Galahad também foi o cavaleiro da Távola Redonda mais forte, já que a força dele não era terrena, ela tinha origem divina, né? Só que essa parte aí ela pode ser um pouco mais discutível, né? O que não tem discussão mesmo é o fato de ele ter sido o cavaleiro mais digno de todos, aí é fato. Como ele é o filho do Lancelot, pode ser que ele demore um pouco para aparecer no mangá, né? Mas também pode ser que ele apareça de alguma outra forma. Eu já pensei na possibilidade de ele ser o Lancelot da Jericó no mangá, ou talvez até o filho deles dois. E deixe nos comentários se você acha que esses personagens vão aparecer, ou comenta outros personagens que você acha que podem dar as caras. Tem tantos personagens, gente, que nem tem como falar em um vídeo só. Então coloca aí nos comentários o que você acha, coloca aí o que você achou dessas curiosidades. Tchau, um beijo, até a próxima.